A gente tem falado a respeito de operações de zona cinzenta, guerra híbrida e mais no leste da Europa quando a gente fala da tensão por ali e em termos da guerra Rússia-Ucrânia. Hoje isso ganha um novo capítulo, a gente vai desdobrar o seguinte: há um estado de emergência depois da entrada de balões que vieram da Bielorrússia para a Lituânia. Lituânia é um dos países bálticos, a gente vai entender esse cenário. A Lituânia, então, um país que era parte da União Soviética anteriormente e que fica ali no Mar Báltico. Estônia, Letônia e Lituânia são os três países ali que eram parte da União Soviética anteriormente. A Lituânia emitiu um estado de emergência nacional depois da identificação de múltiplos balões cruzando a fronteira a partir da Bielorrússia, um aliado de primeira hora aí da Rússia. Até, lembrando, a Bielorrússia também foi parte da União Soviética e foi o país por onde tropas russas passaram para invadir a Ucrânia pelo norte lá atrás, no início da guerra em 2022. Agora, então, esses balões passaram de um dos estados aliados à Rússia para um que é muito belicoso contra a Rússia, um membro da OTAN, a Lituânia. Os balões, então, provocaram interferências diretas nas operações aéreas do país. Segundo o governo lituano, dispositivos, então, esses balões eram usados para transportar carga de contrabando, principalmente cigarros, mas o impacto na aviação e a frequência crescente desses eventos foi interpretada como um episódio de pressão híbrida pelo governo da Lituânia. A gente tem aqui, então, as palavras que vêm das autoridades ali. É evidente que esse estado de emergência está sendo declarado não apenas devido às interrupções da aviação civil, mas também por preocupações com a segurança nacional e pela necessidade de uma coordenação mais estreita entre as instituições. Essas palavras são do ministro do Interior, o Vladislav Kondratovic, em uma reunião de gabinete. Essa medida envolveu então a adoção de poderes estendidos para a Polícia Lituânia, Forças Armadas, para a Guarda da Fronteira e por aí vai, autorizando limitações de movimentação, inspeções ampliadas e prisão imediata de suspeitos em áreas sensíveis. O aeroporto até internacional de Vilnius, a capital, foi fechado várias vezes em decorrência desses balões, teve atraso por ali. Agora, o protocolo de segurança, por aí vai, teve toda uma reconfiguração ali. A Lituânia enquadrou a situação como parte de um padrão amplo de incursões e atos híbridos acontecendo nas fronteiras da região. Essa notícia por si só é a ponta do iceberg de um cenário maior, onde a gente pode falar de drones entrando no espaço aéreo polonês, drones entrando no espaço aéreo romeno, cabos submarinos sendo cortados, e a gente vai falar mais disso logo adiante. Para a gente concluir agora com a questão desse episódio, vamos pegar também o outro lado, a reação de Alexander Lukashenko, líder da Bielorrússia, que negou qualquer participação direta na utilização de balões, falou contra essa questão da retórica e disse que o país, nas palavras dele, não busca conflito com a Lituânia ou qualquer membro da OTAN, mas disse que o país está, aspas, se preparando para essa guerra caso ela aconteça, ou melhor dizendo, para que ela não aconteça. Nas palavras dele, não queremos guerra e não consideramos ninguém nosso adversário ou concorrente. No entanto, estamos nos preparando para essa guerra para que ela não aconteça. Nossos interesses são muito simples, eles não se estendem além de nossas fronteiras. Bem, não parecia ser o caso quando eles então deram livre trânsito para as tropas russas invadirem a Ucrânia. Até deram um briefing para as próprias tropas para a possibilidade de terem que se envolver no conflito. Agora eu quero desdobrar com vocês o que eu falava antes a respeito disso ser a ponta do iceberg de um cenário mais amplo a respeito de ataques híbridos. Para isso, vou puxar um relatório aqui do lado, não sei se a gente tem, deve ter no ponto. Temos, se a gente tem, a gente pode colocar então um relatório a respeito de 110 ataques. Está aí então. Vamos colocar na tela e vocês acompanham comigo. Operações cibernéticas ofensivas, as percepções dos estados a respeito das suas utilidades e riscos. É um paper, uma pesquisa mais ampla que fala a respeito do assunto, mas o ponto é que ela traz uma apuração estatística interessantíssima. 110 ataques híbridos por parte da Rússia contra países da Europa entre janeiro e julho só desse ano. Esse é o ano onde isso dispara, mas ao longo da guerra na Ucrânia, isso tem sido também questão frequente. Um ataque híbrido é frequentemente o que é chamado também de um ataque de zona cinzenta, um negócio que não é um tipo de guerra declarada. Por exemplo, um drone com possibilidade de, sei lá, fazer algum ataque militar, entra no espaço aéreo polonês. Pode ser que ele vá fazer um ataque, pode ser que não vá, pode ser que seja só um monte de drones que se perdeu, quem sabe. Mas fato é que são considerados uma forma de guerra híbrida, porque, raciocina comigo, gera um custo muito pequeno para o agressor e um custo muito grande para o agredido. É mais barato mandar 20 drones entrarem na Polônia do que mandar 4 caças da OTAN interceptarem eles. E é ainda mais barato mandar, sei lá, uma incursão de drones por mês do que construir um escudo anti-drones, que é o que a Europa está falando em fazer agora. A gente já vai chegar nessas medidas.
pedi que a nossa apuração trouxesse aqui algumas das questões que trazem detalhe a respeito disso. Então vamos lá. Investigações recentes publicadas em relatórios internacionais identificaram centenas de episódios vinculados a sabotagens, interferências técnicas e operações encobertas, atribuídas a redes criminais com conexão a interesses estatais. Entre janeiro de 2022 e julho de 2025, um dos levantamentos mais abrangentes da Globsec, é o que a gente viu agora, um think tank localizado em Praga, registrou 110 ataques. Eu tinha falado que era só esse ano, tá aqui a correção então, tá? Desde janeiro de 22 até julho de 25. Ataques híbridos. Foram 89 delitos executados e 21 que não chegaram a dar certo, principalmente na Polônia e na França, por indivíduos com ligações com o regime russo. Isso inclui ataque à infraestrutura energética, ataque à ferrovia, ataque à instalação militar, ataque a porto, a terminais logísticos, corte de cabos submarinos. Uma grande parte das redes do mundo, tá? Quase a totalidade, não passa aí por satélite, passa por cabo submarino, e houve vezes em que no Mar Báltico mesmo, o navio deixava a âncora raspando no fundo para cortar o cabo. Depois, operações de incêndio criminoso, teve um shopping em Varsóvia que foi talvez a mais notória, corte de fibra ótica, por aí vai, dá para entender a respeito do que a gente está falando. É nesse contexto onde a gente pode citar os casos mais notórios. Na Romênia, quando houve então a mobilização de caças da OTAN para derrubar um drone que tinha invadido o espaço aéreo, não chegou a derrubar, ou na Polônia, onde 4 caças da OTAN foram mobilizados para derrubar cerca de 20 drones que haviam invadido, derrubaram alguns, não chegaram a derrubar todos. Bom, por aí a gente vê um panorama. Agora, o que é interessante é quando a gente fala a respeito de uma reação que começa a ganhar tração a partir daí. Se a gente falava lá atrás, na primeira matéria, de um atrito entre Trump e a Europa, e se a gente falava a respeito de um rearmamento europeu, e mesmo líderes como Friedrich Merz da Alemanha falando a respeito de conseguir ter autonomia, ter independência na defesa, isso vem claro no contexto de sob pressão americana também o investimento em percentual do PIB para a defesa subir de 2% para 5%, tá? Vamos passar aí e dar uma pincelada em alguns dos esforços. Então, crescimento contínuo nos gastos em defesa, e aí a gente vai ver a Alemanha se preparando para conseguir cobrir com um escudo com mísseis o país até 2030. A gente pode citar também esforços parecidos na Dinamarca, nos países nórdicos, Suécia entrando na OTAN, arquitetura antidrone, a fala até de um escudo antidrones conjunto por toda a Europa, e iniciativas da União Europeia para tentar então conseguir financiamento para tudo isso, alguma espécie de financiamento conjunto. A OTAN também anunciou a revisão de protocolos de resposta a esse tipo de ataque, incluindo operações que podem acontecer de forma não declarada, mas ainda assim conflituosa. Os ataques cibernéticos são uma das principais preocupações aí, tá? Mas também sabotagem e incursões de baixa intensidade. A gente pode falar dos drones. Mas dessa pincelada para aquilo que é mais interessante, a gente pode trazer duas questões aqui que eu pedi que a nossa apuração resgatasse. A gente vai ter essas duas daqui. Vamos lá então. Aqui são algumas a respeito da OTAN, da Europa, começando a subir a defesa de drones. Mas essa daqui é uma matéria muito interessante da revista Political Europe, até por coincidência a mesma que fez a entrevista que a gente citava na primeira matéria do dia de hoje, onde se falava a respeito de retaliações, aspas, proativas contra a Rússia. Não só de um aumento em gastos de defesa para estruturas antidrone ou para esse tipo de mobilização, mas uma possível estratégia na qual, ao invés de fazer isso, se buscasse fazer operações híbridas também contra a Rússia, de forma a tentar gerar o quê? Dissuasão. Aquilo que, por exemplo, até o Lukashenko estava falando aqui no meio da matéria, eles estavam se preparando para evitar uma guerra. Aquela velha máxima da estratégia militar de que, se você deseja paz, se prepare para a guerra. E agora, a conversa desses líderes europeus que falaram essa matéria da Political vinha nesse sentido, de tentar encontrar formas de fazer algumas operações direcionadas contra a Rússia, possivelmente, para gerar a ideia de que, se vocês atacarem, vai haver consequências e nós revidaríamos. Uma postura que é talvez aquela que é a mais belicosa, pelo menos de forma confessa, à imprensa, vista nos últimos anos, e certamente desde o início da guerra na Ucrânia. Aqui a gente pode ver outra que é aquela de talvez maior relevância e que mais se repercutiu nesse sentido. Isso é uma entrevista do Cavo Dragoni, que é o principal militar ali hoje em dia comandando a OTAN. Ele é italiano, existe ali uma rotatividade na liderança da chamada Comissão Militar da OTAN. Então os civis normalmente dominam os principais conselhos, depois tem a Comissão Militar, onde esse general italiano está agora à frente. Numa entrevista com o Financial Times, ele falava precisamente sobre isso. A OTAN considera a possibilidade de ser mais agressiva, são as palavras dele, more aggressive aí então, nesse jornal britânico, contra a guerra híbrida da Rússia. E aí que ele falava da possibilidade mesmo de operações cibernéticas direcionadas por ali. A gente pegou a ponta do iceberg, os balões passando então da Bielorrússia para a Lituânia, para expandir para o cenário mais amplo, no qual isso é só uma peça do quebra-cabeça.